foi aprovada na Câmara dos Deputados a medida provisória que muda a forma de comercialização do etanol. Agora, será possível que produtores e importadores vendam diretamente aos postos de combustíveis e também a intermediação de distribuidoras não é mais obrigatória. Uma notícia importante, principalmente no que se refere aí às gasolinas todas, enfim, ao etanol, que tem preocupado bastante a população brasileira. Coloca mais uma vez para mim o nosso time na tela aqui, porque esse assunto é importante da gente discutir, da gente observar e da gente falar, afinal de contas, tudo o que acontece hoje vai ser refletido no ano que vem, não vai não, Constantino? Vai, Paulo, mas quando eu vejo esse tipo de notícia, eu fico um pouco espantado e me pergunto por que não podia isso antes. O Brasil é muito louco. Existe uma mentalidade no Brasil ainda vigente, quero crer, cada vez mais fraca, né, de que cabe ao Estado tudo, né, decidir cada detalhe da economia, como cada coisa deve acontecer. É interferência demais. Então, eu quando li essa notícia para o programa, até não tinha visto antes, confesso, né? Quando eu li, eu falei assim, isso teve que mudar, é isso que me espanta. E para você, Bruna? Não, é justamente isso, né? Quando a gente vê, nossa, que avanço, a gente fala, caramba, a gente vivia assim até ontem. É um negócio espantoso. Agora, é só na hora que a gente chega no momento de que ninguém aguenta mais, todo mundo sufocado, quando a discussão sobre o preço dos combustíveis ocupa o noticiário todo dia, que vai lá e desafoga uma etapa para diminuir um pouquinho o valor, né? Preciso de muita pressão da sociedade para a gente ter um pequeno ganho de cada vez. Piperno, você. Olha, Paulo, em relação ao preço a questão do etanol, tem que ser aberta uma caixa preta aí muito pouco acessível a todo mundo. Primeiro, isso aí realmente é algo que deveria ter acontecido há séculos. Inclusive, eu tenho um irmão que já trabalhou com distribuição de combustíveis, especialmente etanol, e eu sou de uma região que produz muito, e é uma coisa maluca, porque a usina em Araçatuba, que é a minha cidade, ela não podia vender diretamente para o posto de gasolina, para o posto de combustível que fica lá. Então isso viajava para depois voltar e obviamente encarecia. Outra coisa, os usineiros ao longo dos anos receberam algumas vantagens, né? Não sei exatamente a quantas anda isso hoje, mas lá atrás receberam lá muito incentivo e tal, e inclusive tem o benefício, né, de vender parte da produção que é adicionada à gasolina. Então, isso já é um mercado garantido e com tudo isso, com todas essas vantagens, o preço para o consumidor final ainda é muito alto. Eu me lembro, só para fechar, uma vez eu fiz uma entrevista com o então presidente da Única, né, que era, enfim, entidade que reunia os usineiros aqui do estado de São Paulo, aliás, acho que do país todo, e naquele momento, em 2007, 2008, eles estavam contratando um escritório de lobby nos Estados Unidos, porque na época o etanol brasileiro era sobretaxado para entrar aí. Com o tempo, a produção do etanol à base de milho nos Estados Unidos cresceu tanto que o Brasil passou a importar isso. Quer dizer, a produção aqui acabou sendo menos eficiente e, inclusive, muitas usinas fecharam. Serrão, para a gente fechar esse assunto. Essa questão do modelo de combustíveis tinha que ser tratada com muita seriedade no Brasil, mas não é. O caso do etanol, então, é escandaloso. O Brasil poderia ser autossuficiente na produção do etanol, tanto de cana-de-açúcar quanto do milho. Mas o que acontece? Tem uma empresa que, na verdade, é laranja de uma grande transnacional de combustíveis que comanda a parada. Então, toda mudança que se tenta fazer nessa área do etanol não acontece, porque temos esse problema dessa empresa por trás da outra e uma outra questão, que são os usineiros. Quando o valor do açúcar no mercado internacional está mais alto, eles priorizam a produção de açúcar. E quando é o etanol, é o etanol. Então, a gente vive ao sabor dessa oscilação internacional do preço dessas commodities.